Gente, será que agora deu? Ai, meu Deus. Será que deu? Acho que deu. Olá, Darla, tudo bem? Boa noite. Luzia, tudo bem? Boa noite. Podem ir chegando. Gente, ultimamente vocês estão me vendo mais seguido por aqui, né? Eu tenho aparecido aqui pra fazer essas lives. E tudo isso tem... Ai, querida Darla, obrigada! Obrigada! Eu tô aparecendo por aqui mais seguido porque isso tem um propósito, tem uma intenção, tá? Eu já falei antes aqui, mas vou repetir, né? Que a minha intenção é aqui tá compartilhando do meu conhecimento, tá podendo dividir, né, um pouco do que eu sei e poder compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas possam aprender e possam também fazer a diferença aí no mundo, cada um do seu jeitinho. Então eu quero vir aqui, quero começar a aparecer aqui mais seguido. A minha intenção é vir aqui umas 2 vezes na semana. Ainda não sei muito bem né, se essa frequência vai estar ok. Não sei exatamente quais os dias, quais os horários, por enquanto isso tá meio maluco, tá saindo assim meio que no susto. Vou fazer agora, né? Vamos lá. Então, isso tá sendo assim meio no susto, mas a minha intenção é aparecer aqui mais seguido, é começar a fazer essas lives, poder compartilhar esse meu conhecimento, contribuir com outras pessoas, tá? E vocês estão me vendo falar muito sobre modelagem, né? Muitas pessoas me conhecem como modelista e eu vou falar muito de modelagem aqui, mas eu quero ir além, eu quero falar muito mais do que modelagem, porque hoje eu acredito, né, que não dá mais pra gente produzir simplesmente por produzir. Produzir sem saber o que a gente está produzindo, produzir sem saber para quem a gente está produzindo. Esse modelo não funciona mais, eu não acredito mais nisso. Então a minha intenção aqui é falar sobre essas coisas, é trazer esses questionamentos, trazer um momento de debate pra gente, mas é muito importante não ficar só repetindo algo, né? Sair desse modelo de cópia, de massificação, de produzir, sem saber por quê. Então, eu quero que a gente discuta sobre isso, eu quero que a gente fale, tá, sobre as pessoas, para quem a gente vai produzir, por que a gente está produzindo. É preciso gerar esse propósito. Não dá mais para simplesmente produzir. E claro que, né, quando fala isso, as pessoas pensam, mas existe, né, todo um movimento em torno disso, né? Tem comércio, as pessoas vão continuar, né, comprando, ninguém vai deixar de vestir, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer isso de uma forma mais consciente, tá? Então, seja quem está produzindo, então se você, né, trabalha em uma empresa, se você tem uma empresa, você tem que estar aqui para ouvir o que eu tô falando, tá? Se você vai começar a sua marca, né, se você vai ter a sua empresa, se você tá entrando no mundo da moda agora, é importante pensar sobre essas coisas, tá? A gente tá agora no momento, né, numa nova era industrial. Então, aquilo que a gente conhecia por repetir simplesmente um padrão, não cabe mais, não existe mais, eu não acredito mais nisso, e isso faz parte dos meus valores. E eu quero ajudar vocês também a construir os valores de vocês, né? Pensar nesse porquê de produzir, pensar para quem, pensar como, pensar nessa quantidade, tá? Então, eu quero falar sobre essas coisas, mas isso também vai ser conteúdo, né, para outros momentos aqui, tá? Então, como eu pretendo aparecer umas 2 vezes por semana, talvez um desses dias seja para falar sobre isso, para fazer a gente pensar sobre essas coisas, e o outro dia, então, a gente falar exatamente sobre a produção, tá? Que eu quero te ensinar a produzir, sim, com qualidade, com excelência, para gerar esse desejo, para gerar essa realização em quem vai
consumir, para aumentar o tempo de vida útil desse produto. Então, eu quero te ensinar isso, mas a gente também precisa falar sobre as outras coisas, tá? Mas enfim, eu vou aparecer aqui em outro momento para poder falar mais sobre essas coisas. E agora, então, nós vamos falar sobre a manga, tá? Hoje vou falar ainda de modelagem e vou falar então sobre a manga. A manga é uma parte da nossa roupa, né? Que gera bastante dúvida em quem tá aprendendo a interpretar, não consegue saber muito bem de onde sai essa parte da roupa, né? Como que é feito, por que ela fica daquele formato que fica. Então, hoje a gente vai falar da manga, tá? Então, eu sempre vou te ensinar a modelagem observando o corpo, tá? Pra gente entender a parte do molde, entender por que ele é daquele jeito que é, a gente precisa olhar pro corpo. Então, eu vou pegar aqui o manequim e eu começo te falando o seguinte. Essa linha aqui é a linha lateral do corpo, tá? Ela vai dividir, então, o que é frente do que é costas. Aqui a gente tem essa circunferência, é a cava, tá? Metade dela que tá vindo lá do ombro, ó, metade dela daqui pra frente vai ser a cava da frente e daqui pra trás, então, vai ser a cava das costas. Uma outra coisa que a gente observa é o quê? Sempre que a gente vai observar o corpo, né? Mesmo quando a gente está numa postura mais ereta possível, retinha, o corpo é naturalmente inclinado para frente, tá? Então, os nossos músculos, né? Toda a posição do corpo, ela é jogada para frente. Repara aqui, né? Olha a curva das costas vindo para frente, tá? Então, por mais reto que a gente esteja, somos inclinados para frente. Isso faz com que a curva da cava aqui da frente, ó, ela seja mais miudinha, mais apertadinha, porque tá vindo todo esse volume das costas, tá vindo para frente. Então ela fica mais miudinha, mais fechadinha que a cava das costas, tá? Repara como aqui a gente tem uma curva bem acentuada, tá? Realmente bem marcada essa cava da frente, tá? E isso é pelo movimento do nosso corpo também. Se a gente tá inclinado para frente, tá? Precisa estar mais curvado, precisa estar mais acentuado aqui para o braço vir para frente também. Se eu fecho essa cava, esse braço não vem para frente, não faz esse movimento, tá? Então, por isso essa curva mais acentuada aqui na frente. Enquanto que nas costas, ó, ela vai acompanhar mais o comprimento, né? Vai acompanhar mais essa parte estendida do corpo, tá? Então, ela é uma curva bem mais suave do que na frente, tá? Então, a gente sempre precisa observar o corpo, tá? A modelagem, pra gente entender por que aquele molde ficou daquele jeito, naquele formato, a gente precisa entender o corpo. Então, a gente começa entendendo isso, tá? Na manga, a parte da cava frente, tá? A cabeça da manga que vai encaixar na cava da frente sempre vai ser mais curvada, em função desse espaço que precisa para o braço se movimentar. Enquanto que nas costas ela vai ser mais alongada, tá? E aí, então, vamos vir aqui. Deixa eu puxar mais pertinho. Aí, acho que tá aparecendo bem. Então, vamos pensar o seguinte. Temos o corpo frente, decote, ombro, cava. Comprimento da minha peça. Da mesma forma da cava, o decote frente sempre vai ser mais cavado, né? Mais arredondado, mais profundo do que o decote costas, porque também estamos em projeção para frente, falamos para frente, nos movimentamos para frente. Então esse decote precisa ser mais rebaixado na frente
do que nas costas, tá? E quando a gente fala de cava, então, a cava da frente, que é essa curva que vem lá do nosso ombro, dessa articulação aqui, até a lateral do nosso corpo, essa cava da frente, ela precisa ser mais acentuada do que nas costas, tá? Mais arredondadinha aqui, porque o braço também vai fazer esse movimento para frente, tá? Então, temos a frente e costas aqui, vai ficar então, deixa eu fazer, acho que aqui embaixo, cara. Vai ficar com um decote mais suavezinho. Uma cava mais comprida. E o corpinho aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar da manga, tá? No desenho, se a gente analisar um desenho técnico, né? Quando a gente vai analisar um croquis, a manga, ela aparece só assim. Metade do corpo. Então, ela aparece metade na frente, porque estamos olhando esse desenho pela frente. E ela aparece metade nas costas. Se a gente pensar que metade dela tá na frente e metade nas costas, a gente já começa a entender como é o formato dessa manga, tá? E o que a gente precisa reparar? Que ela vai ter essa curva bem acentuada aqui, onde é a lateral, e depois ela começa a ficar mais suave, ó, mais retinha, em direção ao ombro. A mesma coisa aqui nas costas. Ela vai ficar mais cavada, bem aqui onde eu tenho o movimento do meu braço, e depois ela fica mais retinha, bem mais reta que a da frente. Porque aqui o corpo, né, é mais estendido, tá? Que é o que vai projetar lá pra frente depois, que a gente vai ter essa queda do corpo das costas pra frente, tá? Então, o que acontece? Temos metade manga frente e metade manga costas. E aí, quando a gente vai observar o desenho da manga, ela fica uma coisa assim, ó. Vou fazer a manga aqui, tá? Isso aqui. E aí, o que a gente precisa entender? Da mesma forma que o corpo, ela também é metade. Metade dela vai ser costas, que tem uma curva mais suave aqui. E a outra metade dela vai ser frente, que é mais arredondada, mais acentuada. E por que ela fica assim? Isso aqui, deixa eu pegar outra cor. Esse ponto é exatamente esse ponto de lateral. Aqui começa a lateral da minha manga e aqui começa a lateral do meu corpo. Então, lateral encontra com lateral. Esse ponto com esse ponto. E aí, aqui, ó, uma curva bem acentuada, que é exatamente a curva bem acentuada aqui. Aí, ela começa a crescer, indo em direção ao ombro. Essa linha aqui é o nosso ombro, que tá aqui. Então, ela começa a crescer até encontrar o ombro. Depois disso, ela vai começar a cair lá para as costas.
Não sei se deu pra ver ali. Mas, ó, vai formar esse desenho aqui. Por isso a gente enxerga só metade num desenho técnico, tá? Porque a gente tá enxergando metade frente, enquanto que o outro lado tá lá pras costas. Mas ela é isso aqui, ó. Essa cabeça, isso se chama cabeça da manga, que tá aqui. E as laterais da manga, encontrando a lateral do corpo. Lateral da manga, encontrando a lateral do corpo. Então, por isso ela é nesse formato, tá? Seja uma manga curta, seja uma manga comprida, ela sempre vai ter o formato da cabeça e as laterais, tá? E ela sai disso aqui, então. E aí, uma outra coisa, né, pra gente poder observar. Então, esse pedaço aqui é referente às costas. Como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu fazer aqui melhor. Na hora de costurar, a gente tem frente, decote profundo, a cava e o corpinho. E aí a gente pode unir aqui, ó, já vamos unir o ombro. Ombro da frente com ombro das costas. Decote das costas não é tão profundo que nem o decote da frente, ó. Imagina que tem uma linha aqui, dividindo isso. Decote da frente bem mais profundo. E agora aqui eu crio a minha cava das costas. E o corpinho lá. Então, na hora de costurar, eu vou costurar assim, unindo ombro da frente com ombro das costas. E a minha manga, ela vai entrar aqui. Na hora de costurar, agora vai ficar estranho de olhar aqui, a gente tem que colocar a manga em cima do corpo, tá? Então, ela vai ficar com a cabeça aqui. Na hora de costurar, é isso aqui. E aí, olha só, essa curvinha vai encontrar essa curvinha, ó. Vai vir pra cá. Essa com essa. E essa aqui com essa daqui. Então, por isso que a manga fica nesse formato, tá? Isso se chama a cabeça da manga e a cabeça da manga é costurada na cava. A manga sempre vai ser metade frente e metade costas, tá? E aí, então, pedaço frente encaixa na frente, pedaço das costas encaixa nas costas. Agora, vou apagar aqui e fazer separado. Se a gente olhar só para a manga, isso aqui é a cabeça, então, que vai prender lá na cava. Aqui são as laterais do corpo. O porquê que ela é mais curvada na frente, a gente já entendeu, tá? Porque o corpo é projetado para frente. Agora, isso daqui, ó, se chama a altura da cabeça. E ela é bem importante por causa do nosso ombro. Se eu não tiver altura de cabeça suficiente, eu não consigo movimentar o meu ombro.
esse ponto aqui, que tá de encontro com a minha lateral, é exatamente esse ponto embaixo da minha axila, tá? Então, aqui começa a curvinha e aí ela vai ficando mais reta, ó, em direção ao meu ombro, que tá separando o que é frente das costas. E aí ela vai lá para as costas depois. Isso aqui, então, da minha axila, desse ponto onde une cabeça com lateral, a gente tem, ó, a altura da cabeça. Se eu não tenho altura suficiente, essa peça fica puxando, tá? E aí, se eu levantar o meu braço, é aquela peça que vem toda junto, ela não movimenta. Então, é bem importante a gente cuidar a altura da cabeça, tá? Quando tiver tirando as medidas do corpo, essa é uma medida legal de tirar, tá? Bem importante da gente tirar essa medida para poder ver se tá de acordo, porque essa peça pode ficar repuxando, tá? Então, a gente tem a medida de altura da cabeça aqui. Uma outra coisa importante, no momento de costurar essa cabeça, né, no corpo, como a gente viu lá, né, tem o tamanho da cava da frente e tem o tamanho da cava das costas. A manga, ela precisa ter além daquele tamanho, então vamos imaginar que a cava da frente tinha 12 e a cava das costas tinha 14 centímetros. Além dessa medida da cava, que precisa ter, a manga não pode ser menor do que a cava, a não ser que o modelo, tá? O modelo, né, a ser construído seja um modelo que fique solto, que ele só prende um pedaço dessa cava e o resto é aberto esse braço. Caso contrário, a cabeça da manga sempre tem que ter a medida da cava, pelo menos, tá? Então, a gente vai ter a medida da cava, mais uma folga. E essa folga é uma folga de vestibilidade, exatamente para conseguir movimentar o meu corpo. Se eu deixo com o tamanho só da cava, essa manga achata, tá? Ela achata aqui e eu também não consigo movimentar, porque aqui ela tá toda esticadinha para caber naquela circunferência. Então, eu preciso colocar uma folga. E essa folga vai variar conforme o tecido que a gente estiver trabalhando. Se ele for malha, e quando a gente fala malha, é um tecido que estica, tá? Então, se a gente vai trabalhando com malha, pode ser que ela nem tenha essa folga, mas a medida ela precisa ter. E por que isso? Porque se o tecido estica, ele vai se acomodar nessa curva da cava mais fácil, tá? Então, pode ser que a gente nem precise dessa folga. Mas se for um tecido plano, que é esse tecido que não estica, a gente sempre precisa ter uma folga. Porque senão ela vai caber aqui esticadinha e a gente não vai ter esse espaço, ó. Eu preciso de espaço aqui para conseguir. Olha só, quando eu faço esse movimento, tá vendo que tem aqui tecido? Isso é espaço, é folga na minha cabeça para conseguir movimentar o meu braço. Se eu deixo sem isso, ela não ia subir, ia travar, tá? Então, é importante criar essa folga. E na hora de costurar, a gente vai embeber essa medida de folga, tá? Embeber é acumular essa medida de folga em uma região do corpo ali da cava. E essa região vai ser bem aqui, ó. Bem no ombro, onde a gente tem um maior volume, que é onde a gente precisa desse movimento, tá? Então, vamos imaginar que a gente colocou mais 2 centímetros de folga. Esse 2 da frente e esse 2 das costas, a gente precisa embeber aqui. Porque é aqui que eu preciso, olha só, é aqui que eu preciso de folga. Aqui ele não acumula, é aqui, tá? Para conseguir levantar o meu braço, me movimentar naturalmente, tá? E aí, esse embeber, então,
É uma espécie de franzido, tá? Um enrugadinho, só que ele não pode ficar enrugado, ele não pode aparecer. Então, por isso se chama embebê. É diferente quando a gente quer que realmente pareça um franzido, que é uma outra técnica, uma outra... fica diferente, a peça realmente mostra, né, o tecido todo acumulado. E quando é embebido, ele não mostra, tá? Então, a gente acumula essa folga aqui, que é uma folga de movimento. E na malha, pode ser que eu não utilize essa folga. Vai depender aí da base, do molde de cada empresa, tá? Do seu molde, aí se é um molde que já é de certa forma folgadinho ou não, e qual que é o interesse na sua peça, se o tecido também estica bastante ou não, tá? Uma outra coisa é a forma de costurar. Quando a gente está trabalhando com a malha, aí a gente vai fazer aquilo que a gente tinha feito aqui, tá? Frente, costas e coloco a minha manga aqui. E aí ela vai vir caminhando pra cá e caminhando pra cá. A malha é bem comum de costurar dessa forma, tá? Então, eu encontro a manga aqui, costuro a cabeça da manga na minha cava e depois eu fecho a lateral inteira, de cima a baixo. Lateral da manga com a lateral do corpo, tá? Deixa eu fazer aqui. A frente com o decote mais profundo e a cava também mais profunda. Costas com o meu decote mais suave e a minha cava mais suave, tá? Costura ombro com ombro. Vamos lá, no papel. Frente, costas. E agora eu vou posicionar minha manga aqui em cima. Metade da minha manga no meu ombro. E eu vou distribuir esse volume em toda essa curvinha. E todo esse volume nessa outra curva. E aí depois, ó, depois que ela tiver aqui, oh meu Deus, peraí que a minha ficou muito pequena, a minha manga não vai dar pra ver. Aí, agora sim, uma manga do tamanho. Costura essa manga. Costura. Costura.
E agora eu tombo essa manga. Ai, meu Deus, o papel tá todo se rasgando. Ó. Tá? Aqui foi feito de qualquer tamanho, né? Mas, ó, dá pra ver, né? E aí, então, quando a gente tem a malha, agora, ó, é só fechar essa lateral inteira. Lateral da manga com a lateral do corpo. Quando a gente tá trabalhando com tecido plano, não é legal de fazer isso, porque a gente precisa embeber essa medida. Então, essa manga, ela não vai ter a mesma medida da nossa cava. Então, ela não vai caber certinho. E aí, então, para isso, eu preciso fechar primeiro o lateral da manga, fecho ombro do corpinho e fecho a lateral do corpinho. E vou daí, então, embeber essa medida da manga e fazer ela entrar no corpinho na forma de anel que a gente fala, que é costurar a circunferência da manga com a circunferência do corpo, tá? Uma outra coisa bem importante da gente pensar é que se a gente tem diferença de cava, deixa eu apagar aqui. Se a gente tem diferença de cava frente e de cava costas, essas medidas também mudam. Normalmente, a cava das costas é maior, porque é mais alongada, tá? Tem mais tamanho vindo aqui pra frente, né? Tem a queda do corpo. Então, normalmente, cava das costas é maior. E aí, quando a gente fala naquele meio da manga, que vai encontrar lá no ombro, não é necessariamente a metade dessa medida aqui, tá? Não é. Ela vai ser mais fora desse eixo central, porque a gente tem medidas diferentes para frente e para as costas, tá? Então precisa cuidar isso. Não é simplesmente achar o meio da manga e posicionar no ombro, tá? E quando vai trabalhar então o embeber aquela medida, também precisa ter essa marcação. Essa marcação a gente chama de pique, tá? Então, sempre onde a gente vai ter encontros de costura, partes bem importantes dentro desse molde, a gente precisa fazer um pique de orientação, que é essa marquinha. Então, eu vou orientar no molde da minha manga onde esse encontro com o ombro, tá? Que não é, então, exatamente a metade dessa medida. É a medida da cava da frente mais a folga e a medida da cava das costas mais a folga, tá? Isso aqui precisa ficar bem claro. Uma outra coisa que a gente tem, uma outra forma de entender também, né? O que é frente e o que é costas, cada um vai criar essa orientação dentro do seu molde da maneira que se organizar melhor, da maneira que entender melhor, tá? Mas é bem comum a gente colocar, se eu colocar um pique aqui na frente, eu não coloco nada nas costas. Criei isso como guia para mim. Ou então eu vou colocar um na frente, 2 nas costas, tá? Para saber, para facilitar e entender quando eu pegar essa manga, porque quando o tecido tá cortado, essa manga tá aberta, muitas vezes é difícil essa visualização. Não é tão fácil de identificar essas curvas, tá? Até porque o tecido se abre. Então, é bom e interessante a gente fazer essas marcações. Só para entender e não colocar trocado. Porque se a gente coloca trocado, o lado que é da frente, a gente coloca nas costas e o lado das costas na frente, essa manga não vai ter a mesma vestibilidade, tá? Ela vai ficar travando, vai ficar trancando, não vai possibilitar esse movimento, tá? Esses pontos aqui, como eu falei, eles encontram a lateral. E essa medida aqui é uma medida também bem legal da gente tirar no corpo,
que é para verificar o bíceps, porque se eu tenho esse ponto bem lá no meio da minha axila, que tá ligado com a lateral do meu corpo, tá? Eu vou dar a volta, ó, em toda essa manga e vou terminar de novo lá no meio da minha axila, no encontro com a minha lateral, tá? Então, eu preciso ter essa circunferência do braço. Principalmente quando vocês tiverem, sabe que a pessoa, né, às vezes tem um braço mais cheinho e tal, é importante tirar essa medida para que calcule essa folga também, tá? E que fique uma vestibilidade adequada para o corpo dessa pessoa. Sempre que a gente fala de folga, então, é uma medida excedente, né? A mais que se coloca nesse molde, tá? Para poder ter essa vestibilidade boa, tá? Então, essa folga sempre vai dizer o quanto eu quero, né? De distância essa peça do meu corpo. Quanto que eu preciso, seja para me movimentar, legal, ou como estilo, tá? Então, o meu modelo, o modelo que eu tô criando, o quanto de folga ele tem. Então, essa é uma outra medida importante de tirar. Além da altura da cabeça, tirar também medida de bíceps, tá? Aqui a gente tem o comprimento da manga, então, e esse comprimento pode ser, né, manga curta, manga comprida, a gente vai determinar isso conforme o modelo. Quando estiver tirando medida de comprimento de manga, é bem importante tirar com o braço dobrado, nunca reto, tá? Porque reto, a gente não tá trabalhando esse braço, não tá usando ele, né, o máximo que ele pode fazer, ele não tá se movimentando. Então, ele parado, ele não precisa de movimento, ele não precisa de tecido. Quando eu dobro ele, olha só, ele já me pede tecido aqui, tá? Enquanto que ele tá paradinho, ó, isso tá sobrando. Quando eu dobro, ele pede tecido aqui, tá? Então, sempre tira com o braço dobrado. E a gente vai tirar de uma articulação de ombro, passando pela outra articulação, cotovelo, até meu punho, outra articulação, tá? Bem importante, sempre que a gente estiver tirando medidas, a gente vai procurar os extremos do corpo, seja a parte maior ou menor, tá? E a articulação é sempre um ponto de referência. Tô cortada aqui. A articulação sempre vai ser um ponto de referência, porque é um ossinho, né? É uma parte de volume, tá? E sempre vai marcar, então, esse movimento do corpo. Então, é importante pegar a articulação de ombro, passa pelo cotovelo até o punho, tá? Então, o correto, quando a gente tá falando de uma manga comprida, né? Uma manga no lugar, é que ela finalize, tá? Aqui no punho. E aí, quando eu tiver com o meu braço reto, esticado, essa manga, ela vai parecer comprida, porque ela vai cair esse volume excedente, tá? Então, ela parece comprida, mas aí quando eu me movimento, ó, quando eu exijo do meu tecido, né, do meu molde, esse volume, tá, para acompanhar o meu corpo, aí ela vai pro lugar, tá? Então, é bem importante, quando tirar a medida de comprimento, pensar nisso. Quando estiver tirando medida de comprimento de manga curta, não esquece que precisa ter o mínimo de tecido aqui para poder fazer a bainha dessa manga, tá? Então, quando ela for curta, precisa cuidar, precisa lembrar que esse ponto, ele tá bem dentro da minha axila e que eu preciso ter o mínimo de tecido aqui, uma quantidade mínima para conseguir virar e fazer uma bainha, tá? Então, tem que lembrar disso. Essa manga, ela vem afunilando porque a gente tá diminuindo de tamanho. Então, aqui a gente tem um tamanho maior, né? Aqui a gente tem um ápice, que é a articulação, então por isso ela fica como se fosse bicudinha, né? Como se ela finalizasse aqui, tá? Mas não é bicuda, é redonda, para acompanhar a curvinha aqui do ombro, tá? Mas é como se ela viesse subindo, ó. E aí aqui a gente tem, então, medida de circunferência de bíceps, que é
a circunferência aqui maior do nosso braço, e aí vem diminuindo. O punho, ele é menor do que o meu bíceps. Então, não faz sentido eu manter o mesmo tamanho, a não ser que seja o estilo da peça, tá? Então, sempre tem que cuidar isso. Qual que é o modelo que está sendo desenvolvido, qual que é a intenção dessa peça. Se for, né, essa manga certinha, uma manga justa no lugar, ela vai vir afunilando, considerando que está vindo então para uma região menor, que é a região do punho, tá? E aí essa então é uma outra medida para a gente tirar. Quanto que eu preciso, né, de tecido, quanto que eu preciso aqui para o meu punho? E essa medida, pensando, né, por uma vestibilidade, para eu poder movimentar, né, não ficar apertado e também não tão folgado, tá? Essa medida também vai variar, porque vai depender do modelo que está sendo construído, mas é importante então pensar nisso. O quanto de folga eu quero, quanto de distância eu quero essa peça do meu corpo, tá? E aí essa medida vai ficar aqui. Da mesma forma, metade, né, dessa manga, metade dessa medida de punho vai ser para frente, metade vai ser para as costas, tá? Então, é importante pensar aqui nessa medida de punho. E eu acho que sobre a manga, eu acho que era isso. As principais coisas que a gente tinha para ver aqui na manga era sobre isso. Falamos da forma de costurar ela, né? Falamos dessa divisão, falamos da medida com a cava, falamos de folga, o que representa cada partezinha, a importância da curva. Na malha, tá? Como eu falei para vocês, a malha, que é aquele tecido que estica, muitas vezes esse molde quase não tem diferença dessa curva, tá? Várias bases, assim, às vezes trazem até igual essa curva, mas eu não indico, tá? É legal sempre fazer, sim, essa diferença. Isso ajuda na vestibilidade, ajuda que essa peça se acomode melhor no corpo, porque a gente está respeitando a forma do corpo, tá? Lembrando, então, que a frente, ela é mais fechadinha, essa cava mais fechadinha, tendo uma curva maior aqui, nessa região, ó, de metade da cava para dentro, em direção à minha axila. Aqui ela fica mais fechadinha, porque, ó, quando a gente para, o braço tá nessa direção. Enquanto que costas vai ter a parte mais acentuada aqui, que tá acomodando o braço, e depois ela fica bem mais retinha, uma curva, só que mais suave, porque tá acompanhando esse comprimento do corpo, tá? E costas sempre jogada para frente. A gente tem uma queda de ombro que se chama, tá? Que é quando então costas joga para frente, tá? E eu acho que é isso. Sobre manga, o que eu tinha para falar aqui era isso. E como eu falei para vocês, logo eu apareço falando mais sobre modelagem, formas de produzir e pensando naquilo, né? Na nossa responsabilidade, lembrando de para quem a gente está produzindo, por que a gente está produzindo, tá? E nessas formas de produção. Então, vou voltar outras vezes para falar sobre isso, tá bom? Um beijo, beijo, obrigada por vocês que estão aqui. Beijo, beijo, até mais!